Agora, quando a gente fala de receber o Espírito Santo, uma pergunta que, se nós não fazemos em palavras, de alguma maneira ela sempre ecoa no nosso coração: o que é que eu posso esperar desta graça maravilhosa que se chama batismo no Espírito Santo? Cada um de nós que estaremos partilhando com você desse encontro de oração, estamos justamente fazendo essa partilha porque um dia Deus tocou na nossa vida de uma tal maneira, pela sua mão, que é o seu divino Espírito, que nos transformou completamente. A minha experiência de transformação se deu em 1989, quando me chamaram pela primeira vez para participar de um grupo de oração. Um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Sinceramente, e eu lá sabia o que era isso. Eu não tinha a menor ideia do que era a Renovação Carismática Católica. Para ser sincero com você, eu nunca tinha ouvido falar. Mas aquela senhora que estava me convidando, convidava com tanta certeza e com tanta insistência, que seria uma falta de educação imensa se eu dissesse que não. Deus é testemunha do que eu vou te dizer agora. Eu disse para ela que eu iria no grupo de oração que ela estava me convidando, mas eu disse com um desgosto que você não tem ideia. Passei uma semana amargurando, porque o grupo era na sexta-feira à noite. Quando chegou a sexta-feira, eu em casa me preparando, nervoso, angustiado e até mesmo irritado, eu ia dizendo para mim: eu vou chegar lá nesse grupo de gente que eu não conheço, vou ficar super constrangido, mas vou procurar aquela mulher que me convidou, vou sentar do lado dela para ela ver que eu fui, e vou desaparecer de lá depois, ninguém nunca vai saber que eu apareci nesse lugar. E dentro do meu coração, pelo caminho, eu ia dizendo comigo mesmo que eu ia fazer, e agradecendo a Deus que pelo menos uma pessoa eu conhecia. Eu conhecia a bendita que me convidou. E quando eu cheguei lá para participar do grupo de oração, ao meu ver, parece que todas as pessoas da vizinhança se reuniram naquela noite para rezar naquele salão que era pequeno para tanta gente. Devia ter ali umas 300, 400 pessoas. Parece que todo mundo foi. Menos quem? Menos a mulher que me convidou. Eu me senti tão perdido, eu me senti sem apoio, deslocado. E se eu estava nervoso, agora eu era bravo, porque ela tinha me convidado e ela mesma não tinha ido. Mas Deus sabia porque aquela mulher tinha que não ir naquela noite, para que eu não me apoiasse sobre pessoa alguma, e eu estivesse completamente livre para fazer a experiência que Deus tinha reservado para mim. Eu não conhecia ninguém, mas aquele povo me tratou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta gentileza, que passados uns minutinhos parecia que eu estava em casa. E começaram aquelas reuniões muito alegres, com aqueles cantos diferentes, mas muito animado. A gente vai se envolvendo, o pessoal batendo palmas. Daqui a pouco começou uma coisa que eu já não gostei. Eles começaram a rezar fazendo gestos. Aí eles levantavam as mãos, aí estendia a mão na direção da casa, de vez em quando rezava pela pessoa que estava perto. E eles tinham uma dinâmica que até hoje tem na renovação, que me apavorava. Eles viravam e diziam assim: vire para o seu irmão que está do seu lado e olhe nos olhos. Mas aquilo me comia por dentro. E como era difícil para mim, naquela noite teve. Eu não vi a hora do grupo acabar. Estava bom, mas era melhor se acabasse. E daqui a pouco aquele povo começou a rezar em voz alta, como eu nunca tinha visto. Então quando eles começaram todos juntos a uma só voz, a fazer uma oração,
em voz alta. Aquele grupo de oração não acontecia numa igreja, ele acontecia num círculo operário. Era um salão que a gente tinha ali porque a igreja era longe. Então nós tínhamos ali em Taguatinga Norte um espaço, um salão grande, que muitos grupos se reuniam lá, de todas as religiões. Marcava um horário, eles emprestavam, a gente se reunia. Quando aquele povo levantou os braços e começou a rezar em voz alta, aí eu caí em mim. Eu disse: agora eu sei por que a mulher que me convidou não veio. Porque eu errei de lugar, não estou na igreja católica, eu estou num culto. Mãos levantadas, o povo rezando em voz alta. Eu nunca tinha visto aquilo dentro da igreja católica. E fiquei com aquela dúvida enorme. Passado um pouquinho, eles começaram a fazer uma oração numa língua que eu não conhecia. Aí eu tive certeza, estou no culto. E comecei a procurar em volta, para ver se eu achava alguém que alguma vez eu tinha visto na missa. Aí daqui a pouco eu vi uma pessoa, daqui a pouco eu vi outro semblante conhecido. Eu fui detectando pessoas que eu tinha certeza que era católica. Eu falei: gente, eu estou no lugar certo. Mas como é que esse povo reza diferente? E aquilo foi me quebrando. Eu fui ficando desconcertado. E chegou um momento que a pessoa que estava lá à frente fez um convite e disse: vamos colocar a mão sobre a pessoa que está à nossa direita e vamos pedir que Deus derrame sobre o coração dela o divino Espírito Santo, que ela receba uma nova efusão do Espírito Santo, que ela seja batizada no Espírito Santo. Eu já tinha percebido que eu estava no lugar certo. E uma vez que eu estava ali, e sempre fui uma pessoa de fé, do meu jeito, mas eu sempre fui. Eu vivi aquele momento de oração com todo o meu coração. Um momento muito simples, que não durou uns 10 minutos. Também eu coloquei a mão sobre a pessoa que estava do meu lado, mas eu não sabia rezar pelos outros, muito menos rezar em voz alta. Então eu cochichei lá alguma coisa. Não lembro quem foi que rezou por mim. E digo para você, enquanto a pessoa rezava por mim, eu não senti absolutamente nada. Você fala assim: ah, tem gente que diz que quando a gente é batizado no Espírito Santo a gente sente uns calafrios. Eu não senti. Ah, tem gente que sente que parece que as pernas amolecem ou que o chão amolece. O meu continuava igual era antes. A pessoa tem visões, começa a orar em línguas, e eu não rezei em línguas, eu não repousei no Espírito Santo. Se você me perguntar assim: o que você sentiu? Nada. Mas não foi o que eu senti ou deixei de sentir que me impressionou. Quando aquele grupo de oração terminou, eu também não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo. Porque ao sair pela porta do salão, eu fui tomado de uma alegria. Eu fui tomado de uma paz, de uma coragem que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu fui percebendo no decorrer daquela semana que algo tinha mudado em mim, que eu tinha mudado. Uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu tinha uma tristeza muito grande que eu carregava dentro de mim. Eu vivia como uma pessoa triste. E eu me sentia muitas vezes triste. E apesar de ser muito jovem, houve muitos momentos em que eu pedi a Deus que tirasse a minha vida. Porque a viver como eu vivia, eu preferia não viver. Eu carregava dentro de mim uma tristeza que às vezes ficava escondida atrás da minha juventude. Porque o fato da pessoa ser brincalhona, estar ali distraída, até rindo com os amigos, não quer dizer que ela seja uma pessoa feliz, não. Tem muita gente espontânea, brincalhona, risonha, que você diz 2 ou 3 palavras mais sérias, mais profundas para a pessoa, ela desaba a chorar. Já percebeu isso? E mesmo tendo pessoas à minha volta, porque eu nunca deixei de morar com a minha família, eu tinha também os meus círculos sociais. Mesmo jovem, eu tinha lá os meus coleguinhas. Apesar disso, dentro de mim tinha um nó.
A gente não sabe dizer se é um aperto ou se é um vazio. Que naquela noite, por aquela simples oração, foi completamente preenchido. Eu digo a você que desde 89, naquele primeiro grupo de oração, depois da Páscoa de 89, primeira sexta-feira, depois do domingo de Páscoa, eu nunca mais experimentei dentro de mim, de verdade, aquela solidão que eu sentia. E houve uma terceira coisa, que eram das piores para mim, porque para cada pessoa Deus age de um jeito. E uma terceira coisa que naquela mesma semana desapareceu, é que na minha casa a gente sempre carregava muito medo. Medo de bandido, medo de acidente, medo de assombração. Eu vou falar porque é só na minha casa que tem isso. Tenho certeza que na sua casa ninguém nunca teve medo de assombração. Então eu vou te contar que é para você saber o que é a pessoa sofrer com medo de assombração. Na minha casa a gente tinha tanto medo que tudo era motivo para a gente desconfiar. Superstição a gente carregava com a gente nas várias coisas do dia. Então, por exemplo, lá se a gente tirava uma roupa, não deixava do avesso, porque roupa do avesso chamava a morte para dentro de casa. Se a gente ia dormir, nada de chegar, tirar o chinelo e depois sentar na cama, que senão o chinelo fica virado para fora. Primeiro a gente sentava na cama e tirava o chinelo depois, porque vai que uma coisa calça o chinelo durante a noite e sai andando pela casa. Você nunca pensou nisso? Ainda bem para você. E a gente morava em Brasília, então minha família ainda mora. A gente ia dormir, e isso não era só eu não. Eu e as minhas irmãs, a gente não trocava essas informações, mas eu acho que o sentimento era o mesmo. Brasília tinha uma época que era quente, e é ainda, e é seco. Mas lá em casa a gente sempre dormiu de cobertor, porque cobertor não era só para esconder do frio, era uma proteção contra qualquer coisa que viesse à noite. Então a gente cobria os olhos, a boca, só ficava o nariz de fora para respirar. E depois que a gente tapava a cabeça, não havia Cristo que fizesse a gente destapar a cabeça no escuro. E se você tira o cobertor e topa com uma coisa te olhando de madrugada? Medo é uma escravidão. Quem tem medo sabe o que eu estou falando. Eu e as minhas irmãs, a gente era novinho, né? Então, minha mãe também tinha medo, ainda tem. Aí, a hora para a gente dormir era 10 horas da noite. Quando ia dando as 10 horas, estava eu e as minhas duas irmãs sentados no sofá da sala. E era um olho no gato, outro no peixe. Porque normalmente estava passando um filme, uma programação, algo interessante. Mas 10 horas a gente tinha que dormir. A gente não queria ir dormir, mas também ninguém queria ser o último, porque o último tinha que apagar as luzes. Então a gente estava lá assistindo e de olho nos outros dois, que nós éramos 3. Quando um fazia que ia, os outros já tinham ido. E a gente tinha uma técnica, que era assim: quando a gente estava entrando no quarto, a gente dava um salto, batia com a mão no interruptor e já caía na cama, porque era para não ter que andar até ela no escuro. Isso é um inferno. Isso é uma tristeza. O medo escraviza a gente. Medo do escuro, medo do demônio, medo de assombração, medo de tomar uma decisão. Quantas pessoas vivem escravas do medo? E por causa disso a sua vida não se realiza. Quanta gente casou porque tinha medo. Medo de não encontrar outra pessoa, medo de ficar sozinho, medo de terminar o relacionamento, se arrepender, querer voltar e o outro não aceitar. E preferiu entrar num casamento que não era para ter acontecido, a renunciar a este medo e ter coragem de tomar uma decisão. Quantas pessoas se uniram em matrimônio
porque tiveram medo de enfrentar a sua família, porque olhavam a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, os tios, gostavam tanto daquela moça, que parecia ser a mulher ideal. Todo mundo achava que ela era a pessoa perfeita para você, menos você. Todo mundo achava que aquele era o homem ideal para a sua vida, menos você. Só que por medo de contrariar, decepcionar, enfrentar as outras pessoas, a gente faz o que os outros querem e não aquilo que Deus está nos mandando fazer. Quantos profissionais não realizados, insatisfeitos, infelizes, e fazem os outros infelizes, porque foram o que o pai e a mãe determinaram que fosse, e não aquilo que sentiam que deviam ser. Quanta gente que foi constrangida, obrigada a ser advogado, a ser engenheiro, a ser médico, porque não teve coragem de enfrentar aqueles que colocavam no seu coração um medo de ser algo diferente daquilo que estava determinado pela família. Eu digo a você, o medo é uma força terrível que nos prende, nos amarra e nos impede da gente se realizar. Mas naquela noite, no momento de oração, o que eu recebi de Deus, e eu tenho certeza que Deus quer dar a você também nesse encontro, é um verdadeiro milagre. Não foi um milagre de ver um coxo andando, não foi um milagre de ver um cego voltando a enxergar, não foi um milagre de ver a cura de um câncer incurável ou ver a cura da AIDS, mas eu que experimentei, eu sei que o que Deus fez na minha vida foi uma obra maravilhosa, que mudou tudo que eu era naquilo que eu sou, e que reorientou a minha vida. Então eu digo a você, sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que socorre você na sua fraqueza. Existe. Aplauda esse Senhor. Vamos aplaudir para valer o Espírito Santo, nosso Deus. O Espírito Santo é aquele que socorre você na sua necessidade.